Boa noite a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos implementar uma tela de entrada para o nosso cliente, ou seja, imagine o seguinte, no nosso orçamento, o cliente ele vai fazer o orçamento, obviamente, mas se ele quiser dar uma entrada, o nosso sistema não permite. Nós vamos ter que permitir que esse cliente dê uma entrada para diminuir as suas parcelas, tá? Isso foi até a sugestão de um seguidor. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver essa tela, tá? Passo a passo, e aos poucos nós vamos implementar. Eu tive um pequeno problema que minha placa-mãe queimou, fui gravar na época que estava chovendo, deu um raio, deu um pique de energia, acabou queimando a minha placa, tá? Então eu tive que comprar outra pela internet, aguardar chegar, enfim, tive esse pequeno prejuízo. Pois bem, eu gostaria de anunciar para vocês também que eu criei um grupo no Telegram e eu vou deixar nos comentários onde vocês podem entrar nesse grupo, se vocês quiserem, tá, para discutir sobre o sistema. O grupo é sobre SQL Server e Delphi, tá, os assuntos são relacionados aos mesmos, tá, assuntos como política, religião, coisas fora do sentido, vai ser banido, tá? Inclusive tem um pequeno robô que justamente faz isso. Então, quando você entrar no grupo, você vai ter que preencher um pequeno CAPTCHA, e se você durante um minuto não preencher, o robô ele vai automaticamente, ele vai te quicar desse grupo, tá? Ele vai permitir que você entre, mas se você não preencher, automaticamente ele vai te jogar para fora, digamos assim. Justamente para impedir que spammer entre no grupo. Pois bem, então vamos fazer a nossa implementação. Então aqui nós vamos em File, VCM Forms, nós vamos montar aqui o nosso pequeno layout. Então vou colocar aqui um Edit, mais um Edit e mais um terceiro Edit. Então eu vou colocar aqui esse Edit aqui, esse logo abaixo, que assim eu não preciso ficar seguindo, mudando o tab e ordem deles, né? Então vou deixar o tamanho um pouco grande, tá? Vou aumentar o tamanho da fonte, depois nós vamos melhorar o layout. Então aqui eu vou colocar a fonte no tamanho, no nosso formulário, tamanho 16, tá? Ou melhor, 20, 22, pronto, que é para facilitar para quem vai utilizar essa tela, tá? Então você tem que facilitar sempre a vida do usuário. Então nós vamos aqui em Text, vamos apagar tudo, vou colocar aqui um label, vou colocar um label aqui, então Ctrl C, Ctrl V, um outro aqui, Ctrl V e um outro aqui. Vou dar um pequeno espaçamento entre eles. Nós vamos organizar esse aqui. Ok. Vou salvar ele como parcelamento. Parcelamento. No label 1 eu vou colocar total da venda. Aqui no caso seria a entrada. Valor restante. Para não ficar muito colado no nosso edit, eu vou afastar isso aqui. Ok. Então eu vou dar nome para os nossos edits. Então venho aqui, digito name e aqui eu vou colocar aqui total venda. Total venda. Entrada. Restante. Pronto, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui no nosso entrada e vamos fazer com que ao ser digitado, quando o usuário digitar aqui, ele venha da direita para a esquerda, tá? Simulando um caixa eletrônico. Nós vamos simular um caixa eletrônico no decorrer dessas videoaulas, tá? Não vai ser agora, mas nas implementações futuras nós vamos fazer isso, deixando essa tela de forma completa, digamos assim. Então aqui nós vamos em alinhamento right. Aqui eu vou colocar um valor pré-definido para 0,000, tá? Já é um valor já pré-definido. Vai faltar um button e mais um outro button. Ok.
Depois a gente melhora o layout, tá? Vou colocar aqui finalizar. Cancelar. Ok. Aqui eu vou colocar uma pequena cor. Vou colocar em amarelo, tá? Um amarelo assim mais sutil, Info BK. Embaixo eu vou colocar em um azul mais claro. Esse aqui tá bom e aqui eu vou deixar branco mesmo. Ok. Agora o nosso formulário, eu vou colocar, tirar as bordas dele, deixar só de fechar. Não deixar o usuário fazer isso, tá? Com o formulário. Então, para isso eu venho aqui em Border Style, eu venho aqui em Single. E nós vamos também aproveitar para centralizar nosso formulário assim que ele for chamado. Então, nós vamos aqui em PO Screen Center. Ok. Vou salvar nosso formulário aqui, dar um nome para ele de FRM Parcelamento. Ok. Nós vamos aqui no nosso Project Options e vamos tirar ele da memória. Então, ele não vai ser executado de forma automática. Ok. Nós vamos agora fazer com que a nossa tela de orçamento, então vou até abrir a nossa tela de orçamento. Então, a tela de orçamento, File Use Unit, vai enxergar o nosso parcelamento e o nosso parcelamento vai enxergar o nosso orçamento, tá? Nós temos que fazer isso justamente porque nós vamos ter uma troca de valores entre esses formulários. Vou precisar também que o nosso parcelamento enxergue a minha função, porque nós vamos utilizar a função. Ok. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Quando eu clicar aqui em finalizar, eu vou dar um nome para ele, meu botão, name btn finalizar, tá? Eu gosto sempre de colocar o nome dos meus componentes para eu não ficar perdido, sabe? E não souber quem é quem. btn cancelar. Ok. Então, quando eu clicar em finalizar, aliás, vamos no evento OnKeyPress, OnKeyPreview, vamos ver aqui se eu não tiver esquecido de... Ah, tá. Coloquei OnKeyPreview aqui, ok. Vamos aqui no evento OnShow. E aqui no evento OnShow, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu formulário. Então, eu vou pegar aqui o meu edit total da venda.text. Ele vai receber o meu edit. Para isso, eu tenho que colocar o meu FRM orçamento.dbedit.text. Tá? Então, eu vou pegar o valor dele aqui primeiro. Deixa eu tirar isso aqui. Shift Home, dá um Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar restante. Tá? Vocês vão entender por quê. Ambos vão ter que ter o mesmo valor. Então, ele vai pegar o total da venda aqui e o total da venda aqui. Então, à medida que eu entrar com o valor aqui, vai subtrair e informar para mim o valor restante. Outro detalhe importante que eu havia me esquecendo. O total da venda, o usuário não pode fazer alteração. Então, aqui eu tenho que colocar ele somente leitura. Então, read only, somente leitura. O restante também, read only, somente leitura. Tá? Então, ele não pode modificar nada aqui. Então, quando o formulário for exibido, então eu vou pegar o meu edit entrada, .set focus. Tá? Ele vai receber o foco. Deixa eu dar um tab aqui, ok. Agora, eu vou declarar aqui umas variáveis. E eu vou colocar aqui o nome da minha variável como valor venda do tipo real. Vou colocar recebe entrada do mesmo tipo, obviamente, e o recebe total. Esses valores são justamente os valores que nós vamos utilizar para fazer nossos cálculos, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um pequeno if. Tá, aqui eu estou fazendo no lugar errado. Porque eu não vou fazer cálculo em nada no evento OnShow, não estou fazendo nada aqui. Então, é no botão finalizar. Então, aqui no botão finalizar, sim, que eu vou
precisar dessas variáveis. Ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu recebe, tá? O recebe entrada, ele vai receber o nosso edit entrada ponto text, tá? Então ele vai receber o nosso edit entrada ponto text. Aqui eu vou ter que fazer uma conversão, porque é o seguinte, nosso edit entrada é um texto e aqui o nosso recebe entrada, ele é um valor real, tá? Vou colocar em maiúsculo aqui, mas esse valor em maiúsculo não tem nada a ver não, tá, gente? Isso aqui não tem nada a ver não. Tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo. Então eu vou colocar um str to float, porque eu estou convertendo de string para float, tá? Então estou fazendo essa conversão para que minha variável receba esse valor sem gerar nenhum erro. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou pegar agora no meu recebe total, vai fazer a mesma coisa, só que ele vai receber do meu edit total venda, tá? Simplesmente isso. Aqui eu vou fazer uma verificação que é o seguinte: se o meu recebe entrada for maior que o meu recebe total venda, que no caso aqui é o nosso maior valor, bag-end. Então, se a entrada for maior do que o valor da compra, obviamente ele está pagando à vista, tá? E se ele não está pagando à vista, com certeza é erro de digitação, é o usuário que está digitando errado. Então, application.messagebox. Então, eu vou colocar aqui o valor da entrada não pode ser maior que o valor da venda. Então, aqui eu vou colocar Américo Solutions. Vou colocar MB Icon Information mais MB OK. E vou colocar aqui tem que colocar o foco, né? No meu edit entrada ponto set focus. OK. Então tá aqui. Então se ele fez tudo certinho, nós vamos cair no else bag-end Então, se ele caiu no nosso else, nós vamos pegar o nosso valor total, valor da venda, que vai receber o nosso recebe total menos a nossa entrada, né? Que recebe entrada. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando nosso valor total e subtraindo menos o valor da entrada e jogando a nossa variável valor venda, tá? Que é a variável que vai receber esse valor. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos jogar o nosso edit restante, ele vai .text, ele vai receber, só que para isso eu vou fazer uma conversão, format float. Então eu vou colocar aqui um valor moeda, jogo da velha, vírgula, jogo da velha 00.00. Esse 00 é justamente para que na hora que dê 535,35, esse 5 aqui seja apresentado. Se você deixar somente um 0, vai ficar dessa forma, 535,3, tá? Então, não é isso que eu quero. Eu quero que apresente os dois valores após a vírgula, tá? Que é uma dízima que provavelmente vai dar esse valor. Ele pede um parâmetro. Então, eu tenho aqui o meu valor venda. E pronto. Simplesmente isso. Vou dar um Ctrl F9 e ver se não tem um... OK. Então, o valor da venda... Ou poderia ser o valor total também, tanto faz.
Vou colocar valor total. O valor total fica mais prático. Dá um Ctrl F9 e tá ok. Agora, aqui vai dar um erro, tá? Eu vou mostrar para vocês que vai dar um erro. Mas eu vou deixar esse erro acontecer para que vocês vejam como é que corrige, tá? Eu vejo muitas pessoas colocando, pesquisando, informando como é que corrige, enfim. Então eu vou deixar esse erro de propósito para que vocês possam acompanhar comigo. Então eu vou deixar aqui. Antes de eu executar, eu vim aqui no meu orçamento. Vim aqui dar 2 cliques. Vou comentar essa linha por enquanto. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um try. E vou colocar o meu FRM parcelamento ponto show modal e aqui Ctrl C, Ctrl V, ponto free. Estou fazendo de trás para frente e aqui em cima eu vou colocar o meu ponto create self. Pronto, então aqui eu vou pegar meu parcelamento, vou exibir ele e ele vai trazer para mim os valores que eu quero. Então eu vou executar, se não tiver nada errado, apesar que vai ter. Deu alguma coisa errada aqui, vamos executar novamente. Provavelmente é o meu antivírus bloqueando. Deixa eu me ver aqui. Pronto. Ah, tá. Já sei o que é o erro. Não é meu antivírus, mas ele também acaba bloqueando. Vou mostrar para vocês o seguinte. Como eu troquei de máquina, meu mouse está falhando um pouquinho. Como eu troquei de máquina, ele está trazendo o resultado da minha conexão anterior. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minha nova conexão, Properties, e colocar aqui, ó. Como eu tive que formatar e instalar tudo de novo, ele está dando esse pequeno problema, tá? Simplesmente é isso que está acontecendo. Então vou colocar aqui a minha conexão, orçamento, testar, ok, ok e ok. Certinho. E agora vou executar. Tá, deixa eu dar um Ctrl Shift ESC. E tem um processo rodando aqui. Ok. Vamos lá. Agora sim. Vou colocar um valor 10, tá? Porque eu vou dar um F3. Placa-mãe. E observe que vai dar 12.990. Ok. Aqui só para exemplificar. Ok, já trouxe o valor aqui, ó. O usuário não pode apagar, não pode fazer nada. E aqui eu vou digitar 1.500, tá? Eu vou apagar aqui, vou digitar 1.500. Depois nós vamos consertar essa digitação. Então 1.500, vou finalizar. Ó, aqui, ó, observe o que aconteceu. Ok. Veio para cá e deu um erro justamente devido a essa conversão que ele não conseguiu fazer, ó. $1, o nosso valor moeda e mais o ponto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigir esse problema, tá? Então tá justamente aqui, ó. Is not valid float to point. Então ele está falando que não é um valor válido. Como que a gente corrige isso? Para isso mesmo, nós vamos aqui na nossa função e nós vamos usar a nossa função remove caracteres. Então, o que eu vou fazer? Se o meu caractere for do tipo R, vírgula, se ele for do tipo cifrão, vírgula, e se ele for um ponto, vírgula. Então, eu vou colocar aspas simples, vírgula, aspas simples, vírgula,
aspas simples, vírgula. Então, para cada campo desse aqui, eu tenho que acrescentar aqui embaixo, lembrando que é um array. Como eu coloquei 3 campos, então aqui vai para 15 e aqui vai para 15, tá? E aqui também no meu for vai para 15. Então, dou um Ctrl F9. Agora nós vamos voltar no nosso parcelamento e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos remover, tá? Então, vou abrir um parêntese aqui, outro parêntese aqui. E aqui eu vou colocar o meu remove caractere. E vou fazer a mesma coisa com o outro. Então, Ctrl C, Ctrl V. E o meu remove caractere, ele pede 2 parâmetros, ó. Então, ele está pedindo um parâmetro tipo string, nós fornecemos aqui. E ele está pedindo um valor boolean. Então, eu vou colocar vírgula, false, vírgula, false. Deixa eu ver o que está de errado. Tá, um parêntese a mais. Dá um Ctrl F9. Ok. Dá um F12 aqui. No botão cancelar, eu vou dar nele um close. Ctrl F9. E agora sim, vou executar novamente. Vou colocar um valor 10. Vou fazer a mesma coisa, placa-mãe. Ana. E vou digitar aqui o valor de 1.500. Vou finalizar. Ó, observe o que ele vai fazer. 1.500. Eu pressionei, foi F9. Vamos novamente. F8. F8. Vai verificar. O valor é maior do que o total? Não é. Então, tá aqui, ó. Simplesmente subtraiu. Vamos ver se ele subtraiu certo. Então, eu vou tirar aqui R$1.990. Então, 1.990. Então, valor a mais aqui. Finalizar. Vou executar. E está aqui, ó. Ficou 11.000, tá? Então, ele está calculando de forma correta. Na próxima videoaula, eu vou fazer as próximas implementações, tá? E tem algumas coisas que eu tenho que corrigir. Uma digitação aqui tem que estar no formato moeda. Enfim, tem muita coisa que tem para ser feita ainda. Então, não esqueça de se inscrever, dê seu like, compartilhe, divulgue o canal. Clique no sininho para que você seja notificado. E nos vemos na próxima videoaula.